chato do aplicativo. Sim, brasileiro tem que trabalhar e trabalhar muito. Todo mundo reclama para o aplicativo no mercado. Os preços estão caros, os preços estão altos, ninguém controla mais. Será que vamos ter tanto salário para fazer compras nos mercados? Bom, dos problemas, esse parece ser o menor. Olhamos para o mundo e vemos guerra, vemos terremoto, vemos inundações e vemos degelo em escala como nunca visto antes. Será que o fim está próximo? Muitos estão voltados para esse tema. Tem até um relógio chamado de o relógio da meia-noite, muito usado, que marcava para meia-noite 2 minutos e meio, 2 minutos, e agora está bem menos. É o relógio das nações. Como que esse relógio leva em conta os minutos? Bom, diante dos problemas que a humanidade enfrenta, que são grandiosos, por exemplo, o aquecimento global e os efeitos que os governantes já mostraram por A mais B que não podem lidar. Um outro problema grande, todos nós desejamos e ansiamos muito a paz, mas nenhum de nós está disposto a desarmar as bombas que nós criamos, ou seja, a arma nuclear. Eu te aponto e você me aponta, e nós temos uma paz relativa baseado na ameaça. Ninguém quer abrir mão desse recurso maravilhoso. Letal. E o outro problema grande é que as famílias elas diminuíram muito. Ninguém mais quer ter 8, 10, 12 filhos, nem 5. As famílias diminuíram muito. Quando resolve ter filhos, é 2. Mas ainda assim, a velocidade da Terra ela é como nunca antes no que diz respeito ao aumento populacional. Como é o mesmo nome daquele corredor que participou das Olimpíadas, o homem em pé de vento? E sim, estamos mais ou menos iguais a ele. Estamos aumentando de uma forma vertiginosa no que diz respeito ao populacional, de modo que as autoridades religiosas e também as autoridades políticas chegam a perceber que não tem capacidade de lidar com o problema. Algumas pessoas deduzem assim: a Terra ela vai bater num corpo celeste maior e a humanidade vai desaparecer. Aí o outro diz: não, o que vai acontecer é que as durezas materiais lançarão as massas da humanidade umas contra as outras e isso levará a um fim caótico da raça humana na Terra. A própria pregação da igreja sugere que a humanidade não vai estar mais aqui daqui a algum tempo. Sim, a igreja prega isso? Claro que prega. A igreja diz assim, vou traduzir dos meios mais simplório possível: os bons vão para o céu num arrebatamento para estar com Jesus. Jesus vem nas nuvens e arrebata a igreja dos fiéis. Os que ficam são aqueles que sofrerão as agrúrias de ter levado uma vida pecaminosa em desacordo com a vontade de Deus. Ou seja, segundo a igreja, a terra se transforma num lar fervilhante, um inferno, onde só é próprio para o diabo e seus demônios. Um ponto, não é ensino da igreja ou da Bíblia isso, não é ensino da Bíblia. A Bíblia não ensina isso, né? Contrário a isso, Deus disse ao povo dele lá no passado: passar pelo fogo nem subiu-me ao coração. Ou seja, Deus não tem nenhum propósito relacionado a isso. Mas, no entanto, é quase tema central da igreja de pregar a extinção da raça humana. Porque se os bons vão para o céu e os maus vão para o inferno, significa que não haverá terra. E se houver terra, ela vai ser um lugar de tormento, onde não vai haver mais o homem. E Deus, então, terá se tornado um derrotado, que deu início a um projeto e que não é capaz de levar a cabo. Porque, imagine, o homem feito à imagem e semelhança de Deus, não pisando mais nessa terrinha, isso significa reduzir Deus a alguém que, perdendo o emprego ou ficando mal de saúde, não consegue mais levar a cabo o seu trabalho, não consegue construir a sua casa, não consegue limpar o seu quintal e talvez
coisas piores de que isso também não consegue fazer. Ou seja, a igreja e os ministros reduzem o tamanho de Deus, confundem as pessoas no que diz respeito à pessoa de Deus, misturando ele como sendo o Filho, Jesus Cristo. E é óbvio que Deus não está nem um pouco contente. Agora, para piorar, veja isso. Tem gente que diz assim, esse povo aí, eles inventaram um nome para Deus, se referindo às testemunhas de Jeová. Pare e pense, o soberano do universo depender de um povo miniatura na Terra, que é menos de 1% da população da Terra, e inventar um nome para ele, o comunicador inteligente, aquele do qual a Bíblia diz, né? Ele conta todas as estrelas do céu, os trilhões de galáxias, os bilhões de galáxias e trilhões de estrelas, e chama todas elas por nome, e esqueceu de comunicar o nome para a humanidade aqui na Terra. Ele depende que um povinho põe nome nele, porque ele não tem essa capacidade. Gente do céu, aonde a religião foi parar? Aonde a autoridade dos ministros foram parar? O maior pecado da igreja, sabe qual é? É aquele no qual Jesus diz assim, Pai nosso no céu, não eu estou na terra. Pai nosso no céu, santificado seja o teu nome, não o meu nome. Jesus disse o teu nome e não o meu nome. A igreja trocou tudo e só santifica de Jesus. É propriedade para Jesus, é o Senhor Jesus, tudo é Jesus. E o Deus Todo-Poderoso, ele voltou a ficar naquela condição que encontrava Saulo de Tarso no Areópago, onde ele encontrou um altar entre os pagãos que estava escrito assim, a um Deus desconhecido. É o que Deus é na era moderna também. Alguém desconhecido, só conhecido de uma minoria que faz todo o esforço do mundo, mas que, muito parecido aos dias de Noé, vai encontrar pouco resultado. Se você não sabe, Noé, depois de ter construído uma arca e pregado por 40 anos, ele teve que se deparar com milhões de corpos boiando sobre as águas do dilúvio, porque elas simplesmente não fizeram caso do trabalho dele. Ou seja, não conseguiram identificar que aquele era o canal. Eles não conseguiram perceber que aquele homem, com aquela construção que parecia uma loucura para os primórdios da história, realmente era o canal que Deus estava usando. E hoje, será que você consegue identificar o canal no meio dessa parafernália religiosa na qual todo mundo diz, basta você ser sincero que você vai ter a salvação? E eu vou encerrar para não ficar longo demais e vou fazer só uma pergunta para você. Como que alguém sincero vai alcançar a salvação numa denominação que nem tem Jesus como caminho? A igreja não confessa Jesus, a igreja tem um outro líder, uma outra espécie de liderança, mas, no entanto, por ser sincero, afirma também que terá a salvação. Quer saber de uma coisa? Se pessoas assim vão alcançar a salvação, eu devo fazer parte do grupo especial que vai governar sobre a terra. Como eu sei que isso é impossível e não é alcançável para mim, eu simplesmente tenho de ficar de boca aberta, ficar chocado e continuar fazendo os meus videozinhos para tentar motivar aquele coração que ainda não foi maculado com as inverdades das religiões e que tem realmente prejudicado as pessoas num nível sem precedente.